Simone. Simone, 1, 2, 3. Tá bom o som? Tudo bem? Tá bom? Tá bem. Tá. Então, mas Pode? Então, eu vou vai fazer a abrir o ar abertura. já? É, Pra pra gravação? gravação. Isso. Tem que ver o melhor, né? O barulho. Tá, foi só o cabelo, desculpa, esqueci do... É que o microfone sem fio, qualquer barulhinho que faz na caixinha lá... Ah, ele para. Tem muito barulho. Começar, tá bom, Simone? E hoje para a entrevista da semana, estamos com o professor Antônio Reis. Antônio Reis. É que eu fiquei em dúvida de novo no Toninho ou no Antônio. Professor Toninho Reis. Toninho Reis. E hoje, para a entrevista da semana, estamos com o professor Toninho Reis, que vai abordar a questão da Religiosidade. Ai, meu Deus do céu. Pode falar da religião. Eu tô... Religião popular. Tem que esperar até 15, porque não gosto de fazer as coisas assim aceleradas, sabe? Eu tô nesse pique ainda de... Mas é assim mesmo, é que a gente fica com a preocupação, né, de fazer certinho e acaba... Não, e do Pode horário, abordar sobre a religião popular na cidade e tal. E hoje, para a entrevista da semana, nós estamos com o professor Antônio Reis, que irá abordar a religião na sociedade. Olá, professor, seja bem-vindo no Jornal Metropolitano. Boa tarde, Renata, Jornal Metropolitano, uma boa tarde a todos. E eu agradeço por estar aqui hoje com vocês, para a gente bater um papo sobre religiosidade popular, religião popular, né? Religião e sociedade. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. E, professor, por favor, nos fale um pouco sobre a importância da religião. A religião, tem um dado importante, porque a religião, ela atrai, né, sobre o sagrado, a questão do sagrado. Essa é a função da religião. Atrair o povo para a concepção do sagrado, isto é, de Deus, né? Então a religião passa a ter dois vínculos importantes. A religião, ela é orientadora, porque ela orienta para direcionar o sagrado, direcionamento do povo para a busca do sagrado, e ela é também significante para a vida, isto é, ela significa para a vida das pessoas, algo, né? Ela tem um significado especial para as pessoas que têm fé, que busca esse sagrado. Que hoje não está um pouco esquecido, eu acho, a questão da religião, né? As pessoas, elas são mais capitalistas, elas têm a necessidade do ter material. E essa questão de religiosidade, da fé, está um pouco deixada de lado. E o senhor abordando a questão da religião na vida da sociedade, ela traz uma diferenciação, porque a religião em si, normalmente você vive em grupos, e isso traz um comportamento diferenciado, né, professor? Justamente. A religião tem... Chiando? Mas eu não estou me mexendo. E agora? Pergunta pro Di. É aqui? Meu É o também? meu. É o Não, seu? meu. Você Será quer que é o... É antena, alguma coisa? O fio? Quer trocar de lugar para ver? Tentar subir um pouquinho mais o fio. Tá, fica à vontade. Ah, é porque ele estava aparecendo também? É a posição? Não, eu não. Não, é o do microfone sem fio. Tá certinho aí? Aqui tá. Aqui não deixa. E se deixar ele um pouco mais folgado, será? Eu acho que quando você fala, está muito colado aqui, né? Deixar mais fora da roupa.
Porque aqui, Mas, ó, ele capta Mas fora da roupa não tem a como. voz. Ele Não, vai, pro lado de ó. fora. Ele tá por lá Ele de tá do lado de dentro? fora. Ele pega do lado de fora. Se colocasse assim, por exemplo, não. Vamos fazer o teste. Obrigada pela dica, né? Aí vai começar de novo do começo ou daqui em diante dá pra fazer? Dá pra fazer, né? É porque às vezes ele, se É ele que eu encosta notei na foi o que a pele, gente ele recebe energia. Eu acho que dá pra gente fazer daqui. Daqui em diante. Não, a gente não tem ou a gente não tá segmentado, mas eu acho que pra não Quer voltar no retomar, começo? entendeu? Pode também. É, Volta. Pega o gancho de novo. tá. Tá bem, ele preferiu que a gente volte do começo, tá bom? Tá sem um chiado, tá normal? É, porque já pega tudo limpinho, né? Deixa eu tirar aqui. Professor Toninho Reis. Toninho Reis. E hoje, para a entrevista da semana, estamos com o professor Toninho Reis, que vai abordar a questão da religião na sociedade. Olá, professor, seja bem-vindo ao Jornal Metropolitano. Boa tarde, Renata. Boa tarde a todas as pessoas que estão agora, nesse momento, nos assistindo, o Jornal Metropolitano. E eu estou feliz por estar aqui hoje com vocês, né? Um grande abraço para toda a equipe, que vocês estão de parabéns por esse trabalho que vocês desenvolvem aqui na NGT. Muito obrigada por ter aceito o convite, professor, e também por abordar esse tema tão importante que está sendo esquecido pela sociedade, que é a questão da fé e da religião. Conte-nos, fale um pouco sobre a importância da religião. A religião sempre foi importante na história da humanidade, né? Porque religião é justamente a própria palavra de, né, religare, né? Quer dizer, é o homem buscando uma ligação, uma nova ligação com o ser sagrado. Por isso que ele busca religar, uma vez perdido pelo pecado, né? Perdido esse contato com o ser sagrado, o homem então busca religar ao ser sagrado. E nessa busca de voltar novamente a ligar com o ser sagrado, ele vai construindo aquilo que nós chamamos de fé, vai construindo a cultura religiosa, vai construindo o conhecimento religioso, a busca de Deus, a busca do sagrado. Por isso que é importante a religião, né? Agora, hoje existe uma grande confusão, né? Porque religião é igreja. A igreja é instituição, não é? E muitas vezes causamos esse problema que você citou, né? Quer dizer, o problema da falta de fé pura, simples, a falta de fé, aquela fé assim, essencial, que faz parte da essência humana, nesse ser superior, esse ser sagrado. E hoje parece que existe uma fé mercadológica, né? As igrejas, enquanto instituição social, instituição religiosa, elas acabam direcionando muito para o capital, para o mundo do dinheiro, para o mundo dos negócios, o mundo material. Aí gera um pouquinho de confusão, um pouquinho de mistura, né? Do fator social, político, econômico com a questão de fé. Que aí entra um pouco da descrença, né? Justo. A pessoa fala assim, não, eu não preciso de uma religião, eu não preciso ir a uma instituição para desenvolver a minha religião, para eu crer no ser maior, a Deus, ou algo que ele acredita que seja superior, né? E essa questão da religião, o senhor desenvolve muito pelo seu conhecimento filosófico e também na parte da teologia, da influência da religião nessa vida em sociedade, do convívio, quais são os benefícios de ter a religião nessa vida em sociedade, de compartilhar? A religião, ela é histórica, né? É uma coisa muito ampla, que é a crença nesse ser superior. E nas cidades a gente percebe, principalmente no Brasil, aliás, o Brasil ele começa com a questão da religião, não é? Quando chega aqui o catolicismo, né, vindo de Roma, de toda a hierarquia, né, religiosa, já começa o Brasil colonial. A formação das colônias, já a igreja tem essa missão de ensinar e educar a fé cristã. Então ela vai influenciando por aí, ela começa a influenciar pela educação, começa a influenciar pela fé cristã, pela moral cristã, que vai formando a família, né, a religiosidade familiar.
Então ela vai influenciando toda a família brasileira. E hoje você percebe todas as cidades no Brasil, de modo geral, você chega nessas pequenas cidades principalmente, que é mais visível, né, porque são pequenas, menores, você percebe que logo no centro da cidade tem a praça, a igreja matriz, né? Então você percebe aí a influência da instituição, né, da Igreja Católica e o seu desenvolvimento no Brasil. Como ela vai se instituindo, vai chegando, vai se enraizando, vai se estabelecendo, se organizando e, querendo ou não, a religião católica, no caso, né, que nós estamos falando da história do Brasil, ela vai influenciando na formação das cidades. E hoje, claro, temos aí os protestantes evangélicos, que é uma corrente que vem crescendo muito no Brasil, que também influencia muito na história das cidades. Sim. E o senhor, com esse seu conhecimento acadêmico, né, como professor de teologia e de filosofia, o senhor também foi representante popular, vereador na cidade de Franco da Rocha. Sim. Essa junção de observação do conhecimento acadêmico com o conhecimento como um representante público, né, da população, em uma cidade pequena, que o senhor citou agora, que é mais fácil você ter a visão da religião. Como que foi na cidade qual o senhor foi representante político? Então, especificamente em Franco da Rocha, né, eu lancei um livro sobre religiosidade popular em Franco da Rocha, certo, que é a minha dissertação de mestrado no Mackenzie, né, que eu procurei trabalhar essa questão. Como que a cidade de Franco da Rocha, né, no primeiro capítulo eu trabalho a noção de religião, as várias noções de religião a partir da sociologia da religião, dos sociólogos da religião. Durkheim, Eliade, Rudolf Otto, né, Augusto Comte, vários sociólogos representantes da religião, como que eles concebem, como que eles analisam, como que eles estudam a religião e o que é religião segundo a perspectiva da sociologia da religião. Aí no segundo capítulo, sim, aí eu trabalho a história de Franco da Rocha a partir da religião, principalmente a religiosidade popular, eu faço um estudo da história da cidade. Não é? Então, quando chegou a primeira imagem, a primeira capela construída, como que a religião vai chegando, vai formando, influenciando na formação da história da cidade. Então, essa influência é importante perceber, que a religião ela chega, se estabelece, influencia, faz parte, tem um relacionamento com o social, com o político, com o econômico, né, com o moral da cidade, e aí vai construindo a característica da cidade, dá uma personalidade, uma característica para a cidade. E a cidade ela não está desligada da religião. Pelo contrário, a religião ela tem uma influência muito forte no desenvolvimento social, político e econômico das cidades. É o que eu retrato no segundo capítulo. E no terceiro capítulo eu retrato a questão da Romaria do Bom Jesus do Pirapora. Aí que eu vou fundamentar bem o que é a religiosidade popular. Né, que é a religiosidade do povo, do simples, do campo, o romeiro que tem aquela devoção ao santo, que faz a peregrinação para obter pagar as suas promessas, né, as suas dívidas, né, agradecer a Deus pelo aquilo que já recebeu, enfim, toda essa questão aí é trabalhada no terceiro capítulo. E a partir dessa visão a gente consegue entender a cidade, entender a cultura religiosa, entender a influência da religião na história da cidade. Nesse terceiro capítulo que o senhor cita sobre a peregrinação, o catolicismo tem essa questão muito forte, né? E tem, principalmente aqui no Brasil, nós temos muitos feriados religiosos, né? E fica muito nítido, mais comum, assim, acho que o mais visível, é o do Nossa Senhora, né? Dia 12 de outubro, que os peregrinos vão seguindo para Nossa Senhora Aparecida para pagar a questão de promessas. É uma questão nacional também, que vê assim, a dimensão dela, desse ponto que o senhor falou que tem cidades municipais, que tem muito foco, e às vezes você vê romaria saindo assim, da cidade. Né? Isso. A cidade, vamos supor, Franco da Rocha, que você citou agora, é a romaria... Bom Jesus do Pirapora. Bom Jesus do Pirapora, né? Que vai... os munícipes ali se reúnem para seguir a fé, né? E é uma questão, acho que, muito voltada para a sociedade, para aquela questão do município, aquela questão da cidade pequena,
acho que dá uma amplitude maior, né, Sim. notória. A gente percebe muito no Brasil, né? Muitas cidades elas possuem esses movimentos populares, né? Em torno da religiosidade popular. No caso de Franco da Rocha, essa abordagem ela ficou bastante interessante porque a gente não escreve mostrando, porque já existe, mas não existe um estudo sobre a questão, não existe uma análise sobre a questão. Como funciona? O porquê disso? Qual o significado da peregrinação para o romeiro? Qual o significado dessa romaria para a história da cidade? Não é? Então, faz parte das características da cidade, da personalidade da cidade. E essa questão realmente no Brasil é muito forte. Quase todas as cidades existem esses movimentos populares, né? Essas romarias, peregrinação. Em Aparecida do Norte, por exemplo, né? No Rio de Janeiro, em São Sebastião, por exemplo, tem. Em Franco da Rocha tem a Pirapora do Bom Jesus, que é a romaria, não é? Enfim, tem, por exemplo, se você for lá para o Nordeste, você tem lá os Filhos de Nazaré, né? Que é todo também um trajeto de peregrinação, busca do sagrado, né? Esse apego em busca de Deus, do santo, esse contato com as coisas sagradas, né? É muito interessante, muito forte, faz parte da cultura brasileira. Para entender a cultura brasileira, a sociedade brasileira, um viés importantíssimo é a religião. O senhor acha que no ensino seria fundamental voltar à grade, né, do currículo escolar, a questão de religião? Hoje existe, né, no ensino fundamental, principalmente na 8ª série, existe facultativo, né, as escolas podem colocar aula de história da religião, né, mas eu acho que ainda é muito pouco, porque um país que ele nasceu, ele se enraizou dentro de um contexto religioso, né, ocidental, que veio para cá, a Igreja Católica Apostólica Romana, veio de Roma, segundo a hierarquia, o poder do Papa de Roma, né, toda uma cultura diferenciada, e veio aqui, se estabeleceu, colonizou, se implantou, cresceu, se formou, desenvolveu, estruturou, organizou e administra. Então percebe, né, que a estrutura, a organização, a administração da igreja é muito forte no Brasil. Então cresceu um catolicismo, chegaram também os evangélicos, né? Os protestantes evangélicos que vão crescendo, vão se estruturando aqui. Então o Brasil não tem como não dizer, não falar do Brasil religioso. O Brasil é um país religioso e é importante entender essa cultura religiosa, essa fé, esse povo, para você entender o povo religioso, entender essa fé do povo, entender a cultura do povo, o ideal, o desejo do povo, né? É pelo viés religioso. Não tem outro caminho. Lógico, aí tem cultura, política, economia, mas está tudo um pouco atrelado à religião, porque a religião ela tem uma influência muito grande. Sim. E o embasamento da religião é a fé, né? A fé. Nós temos grandes movimentos populares que demonstram assim, a fé das pessoas no encontros evangélicos, nós tivemos recentemente, encontros católicos, encontros do candomblé, encontros espíritas, né? Que as pessoas, elas são os momentos que elas mais expressam a sua fé ali em massa, né? Com o seu todo, né? Onde que ela se encontra no convívio. E eu gostaria que o senhor falasse, até mesmo para a gente fechar essa informação de religião para nossos telespectadores, qual a essência, qual a importância de você ter uma religião em sua vida nesse mundo tão capitalista que nós estamos vivendo? Hoje é importantíssimo ter essa consciência crítica, não é? Porque nós estamos num mundo capitalista que muitas vezes parece que o Deus, né? O Deus parece que foi um pouco tirado de lado e o desejo pelo capital, pelo dinheiro, pelo sucesso, pelo poder é muito forte. Principalmente nos líderes religiosos, não é? Então, em nome de Deus, fazem muitas coisas, muitas vezes erradas, do seu modo, segundo a sua maneira, os seus interesses, muitas vezes. Então, eu acho que é importantíssimo, sim, a religião, não é? É importantíssima a religião, essa busca de Deus, esse contato com Deus, essa manifestação de fé, essa manifestação de crença popular, né? É importantíssimo na vida do povo brasileiro, no nosso caso, nós estamos falando de Brasil, mas é importante também ter uma consciência crítica,
né? Não ir simplesmente porque disseram, porque falaram, porque falou assim, o pastor falou assim, o padre falou isso, e eu não. É importante analisar, conhecer, compreender, entender essa influência da instituição, que é a igreja, aquela instituição, na religião, na forma de religiosidade do povo. Então essa consciência crítica é importante. Porque aí você tem uma coisa mais verdadeira, mais próxima, mais coerente, não é? Porque senão vira uma coisa muito, uma religião dos homens, sem Deus, uma religião sem Deus e uma religião com interesses de grupos dominantes. Então é preciso a consciência crítica. Aí fica sem a fé e sem a crença, né? Professora, muito obrigada pela sua participação no nosso jornal e obrigada também por ter nos presenteado com esse livro, Religiosidade Popular, né? Onde abrange todos esses tópicos que o senhor nos falou, né? E seja bem-vindo para um próximo retorno aqui conosco e muito obrigada. Eu que agradeço o livro Religiosidade Popular pela editora Reflexão, não é? Se as pessoas quiserem, podem entrar no site da editora Reflexão. Vale a pena uma boa leitura, né? Obrigado por vocês me receberem. Um grande abraço a todos. Muito obrigada. Obrigada, ficamos por aqui. É com você, Nathalie. Pronto, Deu Simone.